Amém, sim. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, né? A gente está continuando aqui a exposição na carta aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 11 ao 14, né? Semana passada a gente viu o verso 8, 9 e 10, e agora nós vamos ver o verso 11, 12, 13 e 14, se assim Deus nos der tempo para isso tudo aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Somente até aí, meus irmãos. Que Deus nos edifique nesta manhã. Seu Espírito possa falar em nossos corações. Irmãos, Deus o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, depois dele nos dizer que somos filhos da luz e que devemos andar conforme filhos da luz, ou seja, praticando boas obras pelo seu Espírito, né? E que essas obras são aprovadas, porque é feita pelo Espírito de Deus, né? E por isso é agradável ao Senhor. Agora, o apóstolo nos adverte a não sermos participantes das obras das trevas, porque não há fruto do Espírito nelas, né? Há um texto bem propício, irmão, para essa ocasião aqui, para essa exortação. Vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios, verso 6, capítulo 6, dos versos 14 ao 18. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Que diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas, né, irmão? Nenhuma. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, aí ele alerta aqui, ó, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui, irmãos, é um texto, né, que aí alguém vai dizer: não, isso é um conselho, uma ova. Isso aqui é uma ordem, é o Senhor que está falando: saí do meio deles, apartai-vos. Por quê? Porque eu habitarei no meio de vocês, eu não posso habitar onde há imundice, né? E é o que ele está falando, é o que ele vai falar aqui nesses textos aqui de Efésios. Ó, aonde a luz está, trevas não pode ficar. Se vocês são filhos da luz, vocês não podem andar em trevas, não podem ter comunhão com quem rejeita a Deus, com quem é desobediente a Deus. Não podemos ter comunhão, não tem como. Então, irmãos, entre os cristãos não deve ser, né? Os cristãos, os cristãos, eles não devem ser co-participantes com os infiéis, com as obras dos infiéis. Não tem como.
Pelo contrário, nós devemos o quê? É o que ele vai falar aí, condená-las. São obras que são condenáveis, né? Devemos condená-las. As obras deles são tão vergonhosas que fica difícil até de citá-las. Ao verso 11. E não comuniqueis. Volta lá para Efésios. Volta em Efésios aí. Perdão. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmãos, a primeira ordem aí é não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O que é isso? Não participeis delas. Não tenha comunhão com essas obras. Você não pode ter comunhão com obras das trevas. É impossível você se misturar com esse povo. E aí ele vai falar que aqueles que se misturam, né, vão acabar na mesma condenação deles. Na mesmíssimo, né? A ordem é, meus irmãos, não se misture. E de onde Paulo tirou isso, né? Primeiramente, irmão, ele já vem deixando vários alertas, como nós lemos aí em 2 Coríntios 6. Mas a fonte dessa citação é o Espírito Santo, irmão, que falou pela boca e da pena do profeta Isaías. Em Isaías 52:11, ele diz assim: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí daí, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então Paulo tira essa exortação da própria Escritura. Retirai-vos, retirai-vos, duas vezes. Irmão, quando você ouve duas vezes a mesma coisa, um paralelo, ou a mesma palavra sendo repetida, presta atenção que essa ordem é para lá de verdadeira, né? Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. No meio dela quem? Ele está falando de quem? De Babilônia. Babilônia, nós vamos ver daqui a pouco lá em Apocalipse, ela é comparada ao mundo. Babilônia é o mundo. Sai do meio dela, povo meu. Ele vai falar. E eu vou chegar lá. Então, meus irmãos, a fonte é esta. A própria Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Paulo, movido pelo Espírito de Deus, nos exorta com esta palavra. Diz a palavra de Deus. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21. Se purificar de quê? Das coisas que os infiéis fazem, das coisas que os desobedientes fazem, que os obstinados fazem, que os rebeldes fazem. Se abstenha disso. Se abstenha. Nós temos que cortar laços, irmãos. Não podemos estar entrelaçados com essas pessoas que fazem o que desagrada a Deus. O apóstolo João usa também da mesma fonte, irmão. Diz a palavra do Senhor. E ouvi outra vez uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Ele está falando de quem? De Babilônia. Sai deste mundo aonde jaz o maligno. Sai de Babilônia, saia do mundo. Saia do pecado, saia das obras infrutuosas. Saia disso. Esta é a ordem hoje, irmão. Hoje não e sempre, né? Mas é a ordem que a gente está ouvindo aqui hoje, pela misericórdia de Deus. O que diz Isaías, Paulo e João, o que eles estão dizendo é simples assim, irmão. Saí do meio da Babilônia, do mundo, não participes das suas más obras, se apartem de toda a aparência do mal, porque nós agora somos luz no Senhor. Irmão, quem é luz no Senhor não produz trevas. Aquele que se diz luz no Senhor e produz trevas, ele não é luz no Senhor, ele é trevas.
Não pode, como lemos lá em 2 Coríntios 6, as trevas habitar com a luz. Deus com Belial. Né? Que conversa fiada é essa? Não tem como, irmão. É incompatível essa união. É incompatível. E agora, e ainda tem aqueles que são em cima do muro. O muro, que nós sabemos, pertence ao diabo. O muro pertence ao diabo. Você tem que escolher o bem que está em Deus, não o mal que está com Satanás. Né? Irmãos, quando nós éramos escravos do pecado, produzíamos o que? Obras infrutuosas, ou seja, o fruto do pecado, que gera a morte. Mas agora que estamos libertos dessa servidão e somos filhos da luz, geramos fruto para a vida eterna. Geramos fruto para a vida eterna. O Romanos 6, 23 vai falar que o salário do pecado é a morte. É a morte. Devemos, irmãos, nos vestir com as armas da luz e não das trevas. Paulo nos alerta também sobre isso. Romanos 13, verso 12. Romanos 13, verso 12. O que ocorre, irmãos? A palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Ela tem todo o ensinamento, todos os princípios para que nós vivamos uma vida santa, santificada em Deus. Romanos 13, verso 12 vai dizer, a noite é avançada. Isso ele está usando de uma analogia, né? A noite é avançada e o dia está próximo. O que ele está falando? A luz, né? A luz. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Viu a comparação? Ele compara a noite com trevas, né? E o dia com as armas da luz, né? É uma analogia. Então, o que você vê? Paulo está falando, se você é filho da luz, se revista como filho da luz. Não é que ele falou lá, na semana passada nós vimos, andai como filhos da luz. Porque você é luz no Senhor. Luz no Senhor. Irmãos, além de não participarmos dessas terríveis obras, nós devemos condená-las. O que isso significa, meus irmãos? De acordo com o termo condenai-as, né, em grego, significa duas coisas ao mesmo tempo: reprovar e expor essas obras. Você vai reprová-la, né? Você vai condená-las, você vai reprovar essas obras, você não aceita essas obras, mas ao mesmo tempo você vai expor essas obras. O que é expor as obras? Você vai denunciar elas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos denunciando as obras, as más obras, né? E assim a gente faz todo domingo aqui, né? Denunciando essas obras, né? Significa, irmão, que nós devemos não somente reprová-las, mas denunciá-las. Elas não podem ficar ocultas. Essas obras não podem ficar ocultas. Você não pode passar o pano em cima dessas obras, como muitos têm feito. Estão vendo o cara no erro, errando, no caminho torto, no caminho que vai levar ele ao inferno, e eles estão deixando essas pessoas irem ao inferno. Pessoas de dentro, irmão, presta atenção, essa palavra é para crente, não é para incrédulo não, porque o incrédulo ele não ouve isso, é para crente. Então, elas devem ser expostas, irmãos, e em seguida reprovadas e repreendidas pelo crivo da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós reprovamos e a expomos. É pela palavra, não pelo nosso psique, pelo nosso pensamento, pelo que eu acho. Isso não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E a gente deve expor essas obras más dessas pessoas. E essas pessoas que nós estamos falando aqui é os crentes, não é os ímpios, não. São crentes que estão agindo como ímpios, crentes que estão participando das obras más dos infiéis.
crentes que estão participando do mundo, crentes que pegaram coisas do mundo e trouxeram para a vida prática deles, achando que está tudo certo, que no final Deus vai perdoar a todos. Nananina não, nananina não, né? Nananina não. Então, irmão, portanto, de quem são essas ações que devem ser expostas e condenadas? A dos crentes, a dos cristãos, né? Que estão participando dessas obras das trevas. Participando das obras das trevas. Porque o contexto aqui, meus irmãos, está falando de crentes e não de incrédulos. O incrédulo não ouve isso, irmão. O incrédulo não ouve isso. Paulo exorta, irmãos, os cristãos a não participarem das obras das trevas, mas a realizar o fruto do Espírito, como nós vimos semana passada. Porque o fruto do Espírito é o que? Está em toda bondade, justiça e verdade. Fora o que está lá em Gálatas 5:25. O fruto do Espírito. Nós devemos, irmãos, julgar os que são de dentro e não os que são de fora. Presta atenção nisso. Nós devemos julgar as pessoas que estão dentro da nossa convivência como igreja, né? Não os que estão de fora. Os que se dizem irmãos, os que se dizem crentes, devemos julgá-los sim. A palavra nos dá essa permissão. E alertá-los em amor, é para que eles se cuidem, para que eles saiam de todo erro e de todo pecado que eles estão cometendo. É a palavra que diz, não sou eu, não é você, não é ninguém, é a palavra que condena eles, né? Quer ver só? Vamos lá em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Verso 12 e 13. Primeira Coríntios 5, verso 12 e 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Né? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quem vai julgar os que estão de fora? Deus. Quem faz o pré-julgamento agora, hoje? Nós, como igreja, nós temos essa autoridade. De acordo com Mateus 15, 17, Mateus 18, 15 e 17, Mateus vai falar sobre a disciplina dentro da igreja. Se um irmão teu pecar contra ti, vai até ele, mas se ele não, no final de tudo, se ele não se arrepender daquele pecado, considerar ele como publicano e gentil, como pecador, porque ele não quer. Ele se acha certo. Entende? E nós não devemos repreender a nenhum incrédulo sobre essas questões, porque é como se você jogasse pérolas aos porcos. Vamos lá em Mateus 7. Mateus 7, 6. Mateus. A palavra de Deus não nos deixa, irmão, repreender os incrédulos. Quem vai cuidar dos incrédulos é o Senhor. O que nós temos que fazer com os incrédulos é levar a palavra do Senhor para a salvação deles. Se eles ouvirem, né? Como nós éramos incrédulos. Diz assim, Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedace. Não façam isso, não leve, não adianta você estar falando com o incrédulo, que ele vai te despedaçar, né? É como se estivesse dando coisas aos cães santas e aos porcos, pérolas, né? Como vossas pérolas. Então, agora, se um irmão verdadeiro ouvir a repreensão e aceitar, a palavra diz que você ganhou ele. Tiago vai falar, você ganhou o seu irmão. Seria bom, né? Entenderam então, irmãos? Volta lá para Efésios.
Vamos voltar lá para o nosso texto base. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenai. O que é condenar aqui? É reprovar essas obras e expô-la. Ó, é isso. A obra que você está praticando é essa. Está errado. Isso é pecado. Isso é pecado. Entende? Mas, vamos caminhando aqui. Verso 12. Diz o seguinte: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Torpe aqui quer dizer vergonhoso, tá? Torpe ou torpe, né? Não tem acento, deve ser torpe. Torpe. É torpe. Até dizê-lo é torpe, né? Então é vergonhoso, é o que quer dizer torpe, né? Há uma passagem, irmão, lá em Isaías, vamos lá em Isaías 29, 15. Paulo usa muito Isaías. Paulo era um mestre, né, do Antigo Testamento, da Torá. Era um doutor da lei. 29, 15. Diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 29, 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Esse ai, irmão, é uma interjeição de aflição que Deus joga sobre eles, tipo assim, ai daqueles que fizer isso. Esse ai é um ai para o cara ficar desesperado. Ai daqueles que fazem as suas obras em oculto, né? Faz as suas obras em oculto, né? Ai daqueles que essas ações são feitas em oculto. Eles acham que eles podem se esconder de Deus, né? Eles acham que eles podem fazer essas coisas, essas más obras, e está tudo certo. Estou aqui na moita aqui, vai dar tudo certo, no final Deus vai perdoar. Já falei isso, né? Não vai. Não vai. Se continuar nas más obras, não vai. A não ser que haja arrependimento. Ou havendo arrependimento, há perdão de pecados. Não havendo arrependimento, a pessoa continua naquele mesmo status de mais obra. Ela vai ser condenada. Não tem como. Então, irmão, vejam, o que essas pessoas fazem em oculto é vergonhoso até mencionar o que elas fazem. É vergonhoso. O que Paulo quer nos informar, irmão, neste verso, é que as obras infrutuosas das trevas são feitas em segredo pelo povo que se diz crente. Exemplo: fornicação, bebedice. Eles não fazem isso às claras, eles fazem na moita, para que ninguém veja, e eles continuem andando ali dentro achando que são crentes. E o que Paulo nos alerta: ó, se você descobrir que isso está sendo feito, vocês falem, vocês avisem. Não é o que foi feito lá? Vamos lá ver? 1 Coríntios 5. Olha o que Paulo avisa a eles. 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Eles estavam acoitando o cara, e fora as outras coisas, né? Isso acho que era o mais grave. O cara estava saindo com a mulher do pai, provavelmente a madrasta dele. Não creio que seja a mãe, né? Mas, entende? Estava saindo com a mulher do pai. Entende? E aí, eles estavam aceitando aquilo, normal, né? Normal. E Paulo está falando: denuncie.
custe o que custar, denuncie. Irmão, nós não viemos aqui para agradar homem, não. Viemos aqui para agradar a Deus. Porque Ele nos tornou agradáveis a Ele. Então, irmão, as trevas, elas tentam, sem êxito, ocultar os pecados que devem ser expostos. A referência em fazer em oculto é porque quem está fazendo são pessoas de dentro da igreja. Porque os incrédulos, eles não estão nem aí, eles fazem sem pudor algum. Efésios 4,19 vai dizer assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Eles não estão nem aí. Eles se entregam aos sentimentos, eles não estão nem aí, eles não escondem o que eles são. Eles não escondem o que eles são, irmão. Eles se entregam às suas concupiscências. Eles se entregam, eles não estão nem aí. Entende? Então, é para os crentes que fazem as coisas em oculto, para eles continuarem com o status de crente. Ele não quer que as pessoas saibam, né? A pergunta que fica é: se essas obras são tão ruins assim, que ela é vergonhosa, até mesmo para mencioná-la, por que devemos expô-la? Né? Se ela é vergonhosa ao ponto de, né? Presta atenção, Paulo não está proibindo de mencioná-las, mas sim, ele está falando sobre a gravidade dela. É vergonhosa demais, ao ponto de eu falar, eu me sentir mal. Nossa, o que é isso? É vergonhoso demais o que eles estão fazendo em oculto. Entende? O que ocorre? Essas obras, você tem que denunciá-las sim, mas não é que você não possa, é porque ela é vergonhosa demais. Esse é o motivo que você deve denunciá-la, né? Então, irmãos, essas obras é tão vergonhosa, né, que você fica incapaz, assim, é vergonhoso, é ruim até de você falar, mas você tem que falar. E é mais vergonhoso ainda se tratando de crente, né? É mais vergonhoso ainda se tratando daquele que se diz crente, né? É mais vergonhoso. Então, irmãos, expô-la não apenas revela as obras infrutuosas, mas também ensina aos cristãos lições muito importantes. Primeira delas, traz à luz a feiura e quão danosas são essas obras praticadas em oculto por crente. É feio, né? É vergonhoso por crente ser descoberto de uma situação, de uma fraude, de um engano, de uma mentira, de uma fofoca, entende? Isso tudo são obras, são mais obras das trevas, né? Crente fofoqueiro, crente intrigueiro, né? São mais obras. Segundo, deixa uma clara impressão de quão é necessário nós sairmos dessas obras e fazermos qual obra? A obra do Espírito, para produzir fruto do Espírito. Obras, quais são elas? A bondade, a justiça e a verdade. E todas aquelas outras que estão lá em Gálatas 5. Né? E terceiro, se essas obras não forem trazidas à luz, meus irmãos, ela se espalhará e sufocará toda a comunidade. Não podemos permitir que essas obras das trevas se espalhem e nosso dever é denunciá-las. Denunciá-las. Se você permite que uma pequena que você acha não tem nada a ver, entre dentro da sua comunidade, essa pequena partícula de obra das trevas vai se espalhar, vai trazer outras e outras e outras. Daqui a pouco está escancarado, como nós vemos 90% da igreja brasileira. 1 Coríntios 5, de novo.
Melhor deixar aberto aqui, né? 1 Coríntios 5, versos 6 e 7. Olha o que Paulo diz. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É isso que eu estou falando. Esse pouquinho de fermento vai fazer toda a massa ficar contaminada. Verso 7. Aí ele diz, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que ele está dizendo? Cristo se sacrificou para tirar este fermento de nós. Foi o que nós celebramos hoje, a ceia do Senhor. Celebramos a morte dele como redenção. A morte que tira o pecado, né, daqueles que são de Deus. Ele fala, purificai-vos do fermento velho, sai disso, porque você é uma massa nova, uma massa sem fermento. Está falando aqui, assim como estáis sem fermento, Então, o que vocês têm que fazer? Continuar sem fermento, porque ele fala, um pouco de fermento vai contaminar toda a massa. Então, um pouco que entrar aqui vai contaminar. Entende? Enquanto, irmãos, nós estivermos aqui, vamos nos manter puro. Aqui que eu falo, nesta terra, né? Vamos nos manter puro. Volta lá para Efésios, verso 13 agora. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Até aqui, meus irmãos, os cristãos receberam ordens para se abster-se de participar das obras das trevas. Nós somos chamados a expor e condenar essas obras. E foi-nos dito o motivo pelo qual devemos expô-las e condená-las. Porque elas estavam o quê? Ocultas. Então, se você descobre uma má obra no meio do nosso meio, tem que expor. Tem que expor. Senão ela vai, contaminar todo o restante da massa. Então, irmãos, nesse verso, o apóstolo explica o que acontecerá quando elas forem expostas. Verso 13, né? Que todas essas coisas, né? Ele fala aqui, mas todas essas coisas, né? Que coisas são essas? Todas as coisas que eles estão fazendo em oculta, certo? Ou seja, as obras infrutuosas das trevas, os pecados. O fruto da carne, como fala em Gálatas 5, o fruto da carne. Então, irmão, a luz manifestará toda essa obra. O que é manifestar toda essa? Vai tornar ela visível. O que estava escondido, né, oculto, torna-se claro. Tu toma até um susto. Fulano? Fulano. Que isso é? Ciclano? Tu começa a tomar susto. Eu já tomei, agora eu tomei calejado, né? Eu não fico muito mais. Às vezes eu tomo até um sustinho, mas eu tomei calejado, porque a gente tem visto tantas coisas que a gente fica triste, né? Primeiramente nos causa tristeza, depois nos causa indignação. Tu acaba ficando indignado com aquilo. Tristeza com indignação. Então, a luz manifestará isso, irmão. Tornará tudo visível, né? Aquilo que estava em segredo, escondido, né? Eles achando que estavam passando batido. Não, a luz vai expor a vergonha deles. Aquilo que é torpe. Nossa, né? Aquilo que é torpe. E pela luz, irmãos, eles serão condenados. Essas obras serão condenadas juntamente com seus praticantes, pela luz. Porque quando a luz chega, não há mais trevas. Tudo se torna claro como ao sol do meio-dia. Não foi que Paulo falou lá em 2 Coríntios 6? Ele comparou a noite com as trevas, né? E o dia com a luz. O dia, quando clareia, você vê as coisas. Quando está à noite, você vai precisar de uma lanterna. Estou dando só um exemplo.
Fazendo uma analogia. Irmãos, não se engane, mais cedo ou mais tarde, todas as coisas feitas em segredo serão descobertas, ou seja, serão manifestadas. Não tem jeito. E como é que a gente sabe disso? Porque o Senhor falou. Marcos 4, vamos lá. Em Marcos capítulo 4, os versos 21 e 22. Marcos 4, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Candeia é uma espécie de lampião, né? Lampião. E velador é o porta-lampião. Era uma coisa que você botava, se chamava de velador. Por que velador? Porque velava, ficava, né, claro, ficava tudo claro, era o velador. Aí ele continua: Porque não há, ó, verso 22, porque não há encoberto que não haja, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Não vai ter jeito. Aqueles que acham que estão passando batido, eles vão, ou pode ser manifesto agora ou no dia do julgamento, mas as suas obras vão ser manifestas. E não vai chorar, porque a palavra de Deus está avisando e exortando eles, e eles rejeitam essa palavra. É inacreditável isso, a rejeição da palavra de Deus. É inacreditável. Como há rejeição da palavra de Deus em nossos dias? Como há? E eles falam que não, eles rejeitam. Irmãos, presta atenção, quando a pessoa distorce, Pedro vai falar isso, ela está distorcendo para a própria condenação. Isso é rejeição da palavra. Eu não aceito essa interpretação, que é a certa. Exemplo, o que Marcos está falando aqui? Tudo vai ser descoberto. Ele vai falar que não é bem assim, nem tudo. Tem coisas que vai passar batido porque Deus é amor. Aí usa outro texto, Deus vai perdoar, porque eu estou fazendo isso, porque é uma precisão. É uma precisão que eu faça isso. É a precisão dele, da carne dele, não de Deus. Entende? Então toda coisa vai ser manifestada. E o verso 14, vamos lá. A luz manifesta tudo, né? Já lemos aqui. Verso 14 lá em Efésios, para a gente terminar. Por isso diz: Desperta tu que dormes. Eita, alguém está dormindo, né? Levanta-te dentre os mortos. E esse sono é mortal, que ele está morto, ó. E Cristo te esclarecerá. Por isso diz, né? Por isso diz. Diz o quê? Por isso que, né? É como se falasse assim: por qual motivo? Por qual motivo, né? Ele diz assim, o motivo, né? Pelo qual ele vai falar, né? Ele vai dizer as palavras que vêm abaixo. Por esse motivo, né? Desperta tu. Que motivo é? O que ele já falou, todos os versos acima. É esse o motivo, né? O motivo é que já foi dito, tudo aquilo que Paulo já falou sobre as obras das trevas, sobre a luz, sobre mencioná-las, que é torpe, que elas são condenadas pela luz, que a luz manifesta, sobre todas essas coisas. Aí Paulo diz: por esse motivo, por isso diz, né? Ele está, presta atenção, Paulo, eu já falei, é um doutor da lei, então ele, inspirado pelo Espírito, usando a mesma escritura que o Espírito inspirou a outros profetas, ele recorre a eles,
né? O Espírito vai e dirige Paulo a interpretar o que outros profetas falaram, né? Então, o que ele fala? Ele vai concluir, esse verso 14 é a conclusão do pensamento de Paulo, do verso 11 até aqui. É a conclusão do pensamento dele. Agora eu vou concluir. Como? Por isso diz, por esse motivo. Aí ele conclui esse pensamento dele, né? É a conclusão dos versículos que a gente tratou aqui. E para isso, Paulo vai usar o Antigo Testamento. Ele faz uma combinação, né? Uma referência entre dois textos. O primeiro texto que eu quero ver aqui com os irmãos é Isaías 26. Eu falei, né? Paulo usa muito Isaías 26, 19. Depois a gente vai para Isaías 60, verso 1. Isaías 26, verso 19, diz o seguinte: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. O que Isaías está falando? Desperta dos mortos, sai daí, ressuscita. Está falando para o povo de Israel, que era a sombra da igreja hoje, né? E ressuscita. Aí ele pega, vamos lá agora, em Isaías 60. Aí a gente vai ver que Paulo, ele faz essa combinação entre esses dois textos. Ele, na grande verdade, ele interpreta eles, né? Diz aqui, Isaías 60, verso 1. Levanta-te, levanta-te. Não é o que ele está falando lá? Levanta-te. Resplandece, porque vem aqui a tua luz. Tudo vai clarear. Quem é a luz? Cristo. Vai esclarecer todas as coisas. É o que o verso 14 de Efésios vai falar, né? E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória não é a luz, irmão? Não é algo resplandecente? Ela vai nascendo sobre ti. Aquele que se levantar, aquele que se mantiver morto, não tem como. Não tem como, né? Volta lá para Efésios. Então, o que ele está falando aqui, Por isso diz, desperta, né? Acorda, né? O que é esse despertar, irmão? O que é esse dormir? O que é esse levantar dentre os mortos? Irmão, isso nada mais é do que um alerta para quem está nessa situação de morto ou vivendo entre os mortos. Ele está falando assim: acorda e se levanta do estado de letargia ao qual você se encontra. Acorda, esteja de pé, levante, não somente acorda, mas levanta-te e sai daí. Sai do meio deles. Sai do meio desses mortos, porque eles vão te levar para a sepultura. Irmãos, isso é um alerta de um perigo muito grande, que pessoas estão correndo, deixando de estar entre os vivos para estar entre os mortos. Quem são os vivos, irmão? A igreja do Senhor. Quem são os mortos? O mundo. Os ímpios, os incrédulos são mortos. Não é o que Efésios fala lá? Mortos em seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Efésios vai falar. Vocês estavam mortos aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se ele vos vivificou, o que essas pessoas estão ainda fazendo, andando, transitando no monte de carniça, no monte de corpo que está em fase de como é que se diz? De decomposição. O que ele está fazendo ali? Saia do meio deles.
Você, né, não é o nosso caso aqui, mas a pessoa que está no meio deles tem que sair, meu irmão. Já que uma vez foste retirado de lá, né, e feitos filhos da luz, levanta-te, não somente acorde, mas também levanta-te e anda, sai do meio deles, sai do meio do povo de Babilônia, sai do meio das suas práticas. Irmãos, eu estou cansado de denunciar aqui as práticas desse povo. É só olhar as outras pregações. Ou eu não denuncio? Denuncio. Já falei sobre tantas práticas. Sai do meio desse povo. Saia de entre os mortos, pois a promessa é que Cristo nos iluminará. E Cristo te esclareça. Esse esclarecimento é uma iluminação do Espírito, irmão, de Cristo. É uma mudança na nossa caminhada. É um processo para que a gente se afaste das obras das trevas e de aproximarmos mais do fruto do Espírito e não das trevas, do fruto da carne. Ou seja, aquilo que é agradável ao Senhor. Se você caminha dentre os mortos, falando que não tem nada a ver, você não é agradável ao Senhor. A ira do Senhor está sobre você. Se você saiu dos mortos e não voltou mais, você é agradável ao Senhor. Você está produzindo fruto do Espírito. Mas se você fica igual ioiô, né? Tá lá e cá, isso é desagradável ao Senhor. Irmãos, preste atenção. Quem condena é a palavra, não sou eu, não é vocês. Quem julga eles é a palavra. Mas ele fala: condenai-as, expõe e reprova. Reprovou? Como é que a gente sabe que uma obra é má? Pela palavra de Deus. Bateu aqui? Bateu. Agora expõe. Expõe ela. Denuncia. 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 E tem pessoas passando pano sobre essa gente que está em mais obras. Pessoas que são contrárias aos decretos de Deus. Elas não aceitam, isso para elas não dá. Elas dizem que Deus, se Deus age assim, conforme a palavra dele, ele é um Deus injusto. Ainda acusam Deus de ser injusto. E serve a outro Deus, falando em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo, achando que são. Não são. Não são. Esse meio pentecostal é um câncer para a igreja de Deus, que ele se expandiu a tal modo, que hoje nós vemos 90% da igreja nesse meio, e ainda tem aqueles que passam pano em cima desse meio, desses que estão errados, estão contrários à palavra de Deus. Acredito no tal do livre-arbítrio. Acredito no tal que você pode cooperar com a obra de Deus. Você coopera, é o sinergismo. Como diz, a gente tem ouvido muito falar, são católicos arminianos. São católicos. Voltaram à prática, só que eles não gostam do gesso, né? Eles não gostam do gesso nem da batina, mas o resto eles fazem. A prática é igual. Não tem missa, não tem nada disso, mas a prática é igual. O culto deles, você vai ver lá igual. Ou até pior. É uma baderna. Entende? Ah, mas tem aqueles mais conservadores. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Então, nós devemos denunciar as obras desses caras. Denuncie. Não tenham medo. Não tenham medo, porque a palavra de Deus está conosco. E eu concluo aqui, meus irmãos. Em resumo,
Esta passagem é dirigida ao crente que está participando das obras das trevas. Eu estou dirigindo a eles, que eles não se dizem crentes. Eles não se dizem crentes? Se dizem. Eles falam que são crentes e não são. Estou me dirigindo a eles, né? Ele recebe a ordem, né? Eles estão recebendo a ordem de despertar do seu sono. Estão mortos, irmão. Eles parecem que estão vivos, né? Estão mortos, né? Eles recebem a ordem de despertar do sono espiritual e de levantar do sepulcro ao qual eles estão deitados. Estão deitados no sepulcro. Estão deitados. Enquanto eles não morrerem fisicamente, ou Jesus voltar, enquanto isso não acontecer uma coisa ou outra, eles podem ainda se levantar. Ainda pode. Ainda há esperança para eles. Basta se arrepender. Basta se arrepender, se levantar e sair dessa morte espiritual a qual eles estão, né? Para que quê? Para que Cristo ilumine sobre eles a palavra dele. Os verdadeiros cristãos, presta atenção nisso agora. Os verdadeiros cristãos vão ouvir isso que eu estou falando aqui hoje. Eles vão reagir positivamente, mas os falsos não. Os falsos vão fazer, quem é ele para estar falando isso tudo? Quem é ele? Julgando os outros, estão me julgando. Eles falam, não julgais para não seres julgados. Usam o texto fora do contexto, entende? Quem é ele? Não é quem sou eu, não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um servo do Senhor trazendo a verdade à tona, denunciando eles. Denunciando esses que fazem coisas que desagradam a Deus. Em seus cultos, em suas vidas, desagradem a Deus, né? Então, os verdadeiros vão reagir positivamente, mas os falsos não, vão reagir negativamente. Os verdadeiros, sobre ele repousa o Espírito Santo, que os levará a viver a uma vida que produz boas obras, ou seja, o fruto do Espírito, que é agradável a Deus. Agora, para aqueles que vão reagir negativamente, que é a maioria, não é a minha oração, não. A minha oração é que todos reajam positivamente, mas infelizmente isso não vai acontecer. Entende? E quem pode exortá-los? Somente outro crente. O mundo não pode. Outro crente, cuja vida está na luz, presta atenção. Cuja vida está na luz. Se a minha vida está na luz, eu posso fazer essa exortação para eles. Se a vida de vocês está na luz, podem também. Entende? Então eu creio que eu estou com a vida na luz, eu creio. Então eu posso exortar a qualquer um, seja ele quem for, se estiver nas trevas, se estiver fazendo as obras das trevas. Irmão,